Olá, eu sou a Ju. Seja muito bem-vindo ao nosso Clube Criativo. No vídeo de hoje nós vamos te ensinar a fazer uma capa de máquina de costura, pois além da estética, é importante que a sua máquina esteja protegida contra pó, fuligem. Isso pode interferir no desempenho e no bom funcionamento da sua máquina. Então é muito importante que você proteja a sua máquina contra o pó, para que ela possa trabalhar de forma mais eficiente. Então pega o seu tecido, pega a sua tesoura e vamos costurar! Então, para o molde da capa de máquina, nós precisaremos de um retângulo com as seguintes medidas: 80 centímetros por 60. E aí nós vamos dobrar esse retângulo ao meio, e aqui onde tem a dobra, a gente vai fazer a caixinha de leite de 10 por 10. Agora nós vamos cortar esses dois quadradinhos. E nosso molde pronto, ele vai ficar assim. Se você quiser economizar ali na hora do seu corte, para não precisar gastar 80 centímetros, vou até virar aqui para vocês lembrarem a medida, que eu cortei bem em cima dela, inclusive, 80 centímetros. Então, para você não gastar os 80 centímetros de tecido, você pode fazer uma outra costurinha aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar o seu tecido assim, dobradinho, e aqui você vai acrescentar 1 centímetro de costura. E aí você consegue cortar ele 2 vezes no tecido e assim você economiza. Então o nosso molde da máquina tá pronto, a gente vai dobrar e reservar. E aí nós faremos um outro retângulo para o bolso. Então para o bolso nós usaremos um retângulo de 30 centímetros por 60. E aí esse retângulo a gente vai dobrar e vai encaixar ali, ó, a hora que tiver o nosso molde, e esse vai ser o bolso. Então, o nosso bolso 30 por 60, dobradinho assim ao meio. Agora a gente vai para o tecido. Então, esse é o nosso molde cortado. Então, aqui ele vai ter os 80 centímetros por 60 e as caixinhas de leite, né? Então, ó, ele dobradinho, vai ficar assim. Então, a caixinha de leite 10 por 10. E ele inteiro vai ficar nesse tamanho. E esse aqui é nosso bolso de 30 por 60. Então nós vamos começar pelo bolso. Então vou reservar aqui e vou trazer o bolso. Primeira coisa, eu vou dobrar e vincar o meio, que ele vai ficar assim já dobradinho. E aí eu vou medir de fora para dentro 20 centímetros e de fora para dentro 20 centímetros, que é onde eu vou passar as minhas costuras para limitar o tamanho desse bolso. Então agora eu vou posicionar o bolso lá na minha capa, vou deixar ele bem alinhadinho os cantinhos, e aí eu vou passar uma costura reta onde eu marquei os 20 centímetros da distância dos bolsos. Então os bolsinhos já estão costurados, agora eu vou fazer as laterais. Para ele ficar todo embutido e você não precisar de overlock, nós faremos a costura francesa. Então eu vou começar costurando pelo lado direito. Vou posicionar ele bem direitinho e aqui na lateral, avesso com avesso, direito virado para você, você vai passar uma costura a meio centímetro, um pezinho de meio centímetro de costura, para depois a gente virar e embutir. Então eu vou fazer esse processo nas duas laterais. Então, costurinha feita nas duas laterais, costurei a meio centímetro da margem, e agora eu gosto de refilar esse excesso, porque como é um tecido que desfia, para quando a gente virar, ele dá um acabamento mais bonito. Então, vem com a tesoura, com cuidado para não cortar ali onde você costurou,
e a gente vai cortar todo o excesso de tecido o mais rente possível da costura que você já fez. Agora, depois de refilado, eu vou virar a minha peça do avesso. E aí eu vou passar uma outra costurinha aqui, deixo ela bem alinhadinha, jogo todo o excesso de costura lá pra fora, para ele ficar bem bonitinho, e vou passar novamente ele a meio centímetro de costura. Vou fazer isso nas duas laterais. Então a peça costurada ela vai ficar assim, esse é o lado avesso, e aí a gente vai virar novamente pro lado direito. O direito da nossa capa fica assim. E o avesso fica com esse acabamento bem bonitinho, bem limpo, sem nada desfiando e sem precisar utilizar o overlock. Agora a gente vai repetir o mesmo processo na caixinha de leite. Então, com o lado direito para cima, nós vamos abrir, ponta com ponta, a meio centímetro de costura, eu vou passar uma reta do lado direito na caixinha de leite. Então a gente vai cortar novamente o excesso bem rente. E vou virar do avesso para fazer aquela última costurinha. Então aqui eu alinho ele bem direitinho e novamente eu passo uma costura a meio centímetro. Então agora eu vou desvirar e os cantinhos ajeita bem bonitinho. Se ficar algum fiapinho assim, alguma linha, você já pode cortar. E agora a gente vai finalizar fazendo a barra. Como que nós faremos aqui? Uma dobrinha de 1 centímetro e mais uma dobrinha. Então essa aqui vai ser a nossa costura da barra. Aqui, para facilitar, você pode passar no ferro ou vincar o tecido com a unha mesmo. Já esse 1 centímetro que você vai fazer a primeira vira, deixa ele bem marcadinho, que vai facilitar na hora de você fazer a segunda vira ali na máquina, tá? Então aí não vai ficar de tamanho diferente, então você pode ir medindo e pode ir passando. Então essa é a capa pronta, barrinha feita, todo o acabamento dela embutido. Os bolsinhos, então a gente vai ficar aqui com 3 bolsos depois dela pronta. E a gente tem uma outra opção aqui também, se você quiser dar uma enfeitada na sua máquina, que a gente fez um pet aplique de tecido. Se você quer aprender a fazer esse tipo de aplique na sua capa, na sua roupa, em outros artigos aí que você pode utilizar, já comenta aqui no vídeo e a gente já se programa para o próximo te ensinar todos os macetes para trabalhar também com o pet aplique. E aí na máquina a capa vai ficar assim, olha os bolsinhos aqui para frente, você pode pôr fita métrica, tesourinha e ela fica essa lindeza aqui. Então mais algumas dicas para você que vai fazer a sua capa de máquina. Você pode utilizar também manta para ela ficar um pouco mais estruturada, se você preferir. Aqui, como nós temos muitas máquinas no nosso espaço, então para ficar lavando, para ficar melhor, para higienizar, então a gente prefere fazer ela mais simples, só com tecidinho também. Outra dúvida que me perguntaram bastante lá no Instagram a respeito da medida da máquina. Serve para Janome, serve para Singer? Gente, ela serve. Nós fizemos uma medida padrão. Então, para algumas máquinas ela vai ficar um pouquinho maior, para outras ela vai ficar mais justinha. A gente tirou uma média de todas as máquinas que nós temos aqui. Aqui também nós temos
as máquinas da Singer, temos também da Janome, temos as máquinas da Bernina. Então a gente pegou uma média de medida para poder elaborar esse molde para que essa capa caiba em todas as máquinas, porque senão a gente teria que fazer uma capa específica para cada máquina. Então você pode utilizar também em outros tipos, em outras marcas, em outros modelos, que ela cabe perfeitamente, tá? Então você vai fazendo esses ajustes conforme a sua necessidade. E essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. E para receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima aula!